Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje a gente vai aprender a desenvolver um programa que vai ser utilizado para cadastrar produtos de um supermercado e consultar esses produtos para a gente saber qual é o preço, qual é a descrição desse produto através do código de barras encontrado na etiqueta do produto. Então, para isso, nós vamos usar algumas imagens. Eu estou com uma pasta aqui com algumas imagens que vão ser usadas para exibir a função dos botões que vão ser acionados pelo usuário. Então, um botão aqui para exibir qual é o registro anterior, para deletar, para editar um registro, para exibir o próximo registro, para salvar alteração ou inclusão de registro. Aqui um logotipo para o programa, um botão para simbolizar aí a inserção de um novo registro, e esses são as nossas imagens, né? A gente vai utilizar no programa. Bom, vou abrir o Visual Studio aqui então. Esse programa vai ser feito usando a linguagem de programação VB.NET. Então eu vou criar um projeto. E vou alterar o último projeto que eu fiz, foi em C#, então vou alterar aqui para Visual Basic. Plataforma Windows, tipo de aplicação para área de trabalho. Então vai ser essa a escolha que a gente vai fazer aqui, ó, aplicativo do Windows Forms, então .NET Framework. Vamos começar então o nosso projeto. Eu vou chamar esse projeto de Supermercado. Demora um pouquinho mesmo, né, para ele abrir o projeto, normal. Estou criando o projeto. Beleza, abriu aqui no Form 1. Bom, esse nosso projeto ele só vai contar com um único formulário, só que eu vou dividir esse formulário em duas abas, né, através de uma ferramenta que a gente vai conhecer daqui a pouco. Bom, a princípio eu vou mudar o nome a ser exibido na barra de título. Então o nome do Form 1 eu vou alterar para Supermercado Vende Mais. Beleza, esse vai ser o nome a ser exibido, né, do nosso programa. E vou incluir no resources dele, né, nos recursos dele, no meu programa, vou inserir as imagens, né, ou seja, anexar as imagens que eu quero utilizar no projeto. Então, vou clicar com o botão direito aqui no nome do projeto, propriedades, recursos, adicionar recurso, adicionar arquivo existente. Então, tá lá na minha área de trabalho, tem uma pastinha lá com o nome de imagens. Vou utilizar todas essas imagens aqui. Então, ali as imagens que vão ser utilizadas nos botões. Então, beleza. Vamos começar agora a montar nossa interface. Primeiro, uma picture box aqui no cantinho, um logotipo do mercado. Aqui uma imagem carrinho. Vou mudar o tipo de dimensionamento ali para zoom, né, para ele poder ficar dimensionado ao tamanho da picture box. Bom, e aqui agora eu vou usar uma ferramenta deixa eu encontrar ela aqui. Aqui tá na seção containers, tá, gente?
ferramenta chamada Tab Control. Então vou inserir aqui Tab Control, que vai ser a ferramenta que vai dividir a minha tela, o meu formulário, meu Form 1, em duas telas diferentes. Bom, então essa primeira telinha aqui, vou clicar aqui dentro dela, desse quadradinho aqui, eu vou poder mudar a propriedade de texto dela para modo cadastro. E na segunda aba, segunda tab page aqui, vou alterar a propriedade, vou clicar aqui dentro, né, quadradinho dela, e alterar a propriedade de texto dela para modo procura. Então, nessa primeira aba vai ser o espaço onde o usuário vai cadastrar os produtos do mercado. E nessa segunda aba, ele vai fazer a busca do produto pelo código de barras. Ok? Normalmente, quando eu estou dando essa aula em sala de aula, eu levo até um leitor de código de barras para a gente poder experimentar, né? Tem vários produtos que tem já o código de barras na embalagem ou até no corpo do próprio produto. A gente utiliza às vezes caderno, lápis, né? Uma série de componentes aí que já tem o código de barras sendo exibido para poder fazer essa aula. Bom, como a gente não tem agora aqui o leitor, a gente vai digitar o código de barra quando for necessário. Bom, primeira coisa, eu vou inserir os botões que o usuário vai usar para interagir com a aplicação. Bom, vão ser botões que eu não vou querer utilizar texto neles, né? Então, eu vou remover a propriedade text deles. Não vai ter texto. E a propriedade image eu vou alterar. Por exemplo, por esse aqui, ó, o botão novo. Ok? Bom, já vou copiar esse botão e colar. Que eu só troco a imagem, ele mantém a proporção de tamanho, remove o texto. Ele tem um outro nome, dá pra gente ver aqui, ó, botão 1, botão 2. Ok? Só vou alterar a imagem dele. O segundo botão vai ser o botão para salvar, a imagem, né, do disquetezinho ali para salvar. O terceiro botão vai ser o botão editar. Vou colar mais um botão. E o quarto botão vai ser o botão deletar. Beleza, esses 4 botões vão ser usados pelo usuário para incluir um novo produto, salvar o produto que ele acabou de incluir ou que ele está editando, editar um determinado produto e excluir um produto, né, da nossa listagem. O armazenamento desses produtos, nesse programa especificamente, vai ser feito através de alocação estática de dados, ou seja, em um vetor, ok? A gente não vai estar armazenando ainda esses dados num banco de dados ou nem num arquivo, né? Porque isso vai ser coisa que a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, esse programa vai armazenar temporariamente os dados num vetor que a gente vai criar dentro do próprio código do programa, ok? Bom, vou precisar de mais 2 botões, que vão ser meus botões de navegação, né? Para o usuário navegar entre os produtos. Botão anterior, vou colocar a imagem, né, da setinha para trás e de uma setinha para frente. Beleza. Vou mudar o nome desses objetos agora. Então o nome desse objeto, que inicialmente era botão 1, vou chamar ele de BT novo, de botão novo. Esse aqui, BT salvar, BT editar,
BT deletar. Esse aqui, BT anterior. Esse aqui, BT próximo sem acento, hein? Beleza. Bom, agora eu vou colocar 4 labels. Aqui. Vou renomear essas labels agora. Propriedade text delas, né? Text. Primeira para posição. Agora eu posso usar acento, né? Porque se trata de texto, né? A segunda, código. 2 pontos. Terminando todas elas terminadas com 2 pontos. Terceira, descrição. E a última, preço. Bom, agora é o seguinte. Para o usuário preencher todas as informações, né, sobre os produtos, para a gente poder entender de antemão, a posição vai ser a posição que o produto se encontra no vetor, ok? Esse programa a gente vai exemplificar ele bem pequenininho, né, como se tivesse apenas 5 produtos, tá? Imaginem só 5 produtos de supermercado, tipo, sei lá, arroz, feijão, macarrão, sal e açúcar. E aí esses produtos vão ser inseridos, vão ser alocados num vetor, então, de 5 posições. Então o programa tem que exibir para o usuário em que posição se encontra determinado produto no nosso vetor. Então essa posição não vai ser nem digitado pelo usuário, vai ser só para orientar, só para o usuário saber que posição que ele se encontra no vetor. Bom, então vou usar caixas de texto para isso. Então text box, aqui para posição. Para o código eu vou usar uma mask de text box, que é uma caixa de texto mascarada. Tá? O funcionamento dela é muito parecido com a caixa de texto normal, a diferença é que ela tem uma máscara, ou seja, ela tem uma definição de formatação para a inserção do dado que vai ser utilizado aqui. No caso, o código de barras é um número que tem que ter exatamente 13 dígitos numéricos. Então, o usuário não pode digitar um código com um caractere a menos, nem um caractere a mais, e nem pode inserir letras. São só números nesse limite de 13 caracteres. Então, daqui a pouco a gente define a máscara para esse campo. Textbox é um campo livre, né? Descrição, o usuário vai escrever o produto aqui. E o preço também. Bom, beleza. Agora é o seguinte. A posição já vai ter o valor inicial igual a 1. Então, propriedade text dessa caixa de texto vai ser o valor 1. Código, vou definir aqui a máscara. É só clicar na setinha que tem em cima dele, tá, gente? Só a máscara de textbox que tem. Aliás, não, a textbox também tem. Dá pra gente usar a opção multiline, né, que seria uma caixa de texto um pouquinho maior, olha lá. Mas não é o nosso caso agora. Bom, a máscara de textbox ela tem a opção de definir máscara. Então a máscara que eu quero são 13 dígitos, então eu vou digitar 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, beleza. Então quando o usuário lá, aqui é para a gente poder testar. Quando o usuário quiser digitar alguma coisa, ele vai inserir valores numéricos, não consegue inserir letras, estou tentando inserir letra, ele não deixa. Tá? E ele só me permite inserir 13 caracteres, não dá para inserir mais do que isso. Estou tentando digitar mais, ele também não deixa. Opa, cancelei.
3 caracteres. Bom, também vou editar o nome desses objetos. Esse primeiro objeto aqui eu vou mudar o nome dele para TB posição, sem cedilha, TB de text box, tá, gente? TB posição. O outro, máscara de text box aqui, para TB código. A descrição, TB descrição, sem cedilha e sem acento. E o preço, TB preço, sem cedilha. Ok? Bom, na nossa abinha do modo procura, essa daqui, eu vou voltar aqui no modo cadastro, para vocês verem. Eu vou copiar essa parte de baixo aqui, ó. Código, descrição e preço. Copiei lá no modo procura e vou colar. Bom, o produto ele vai ser localizado pelo código de barras. Tá? Então, quando o usuário digitar o código de barras aqui, quando ele terminar de digitar o último caractere, 13º caractere, ele vai mostrar a descrição do produto e o preço do produto. Se ele não for encontrado, ele vai mostrar produto não cadastrado. Então, essa vai ser a finalidade do nosso programa. Então, imaginem aqueles pontos de consulta de preço que existem no supermercado, que fazem a leitura do código de barras do produto e mostra a descrição e o preço do produto para o cliente, né? Para quem estiver lá no mercado comprando os produtos. É mais ou menos assim que vai funcionar nosso programa. Ele vai fazer uma consulta de descrição e preço dos produtos através do código de barras lido, né? Se esse produto estiver previamente cadastrado, obviamente, né? Bom, agora é o seguinte, ó. Inicialmente, o nosso programa, quando assim que ele rodar, ele não vai ter todas as funcionalidades habilitadas para o usuário poder usar o que ele quiser, né? Algumas coisas aqui vão ficar desativadas. Por exemplo, assim que ele abrir o programa, o botão salvar vai estar desativado. Ele não pode clicar em salvar, né? Por quê? Porque o salvar só é utilizável quando ele estiver inserindo um novo produto. Então ele tem que clicar em novo primeiro, para depois preencher, né, todas as informações e depois clicar em salvar. Então só quando ele clicar em novo é que o nosso programa vai habilitar o botão salvar. Isso também vai acontecer com o editar, né? Às vezes ele está percorrendo aqui os produtos, eu quero alterar o preço de um produto. Ele clica primeiro em editar, ele vai habilitar as caixas, inclusive as caixas aqui tem que ficar também desabilitadas inicialmente, para quando ele clicar em editar, as caixas vão abrir para ele alterar o valor e o botão salvar vai ficar habilitado, né, para o usuário clicar também. Quando o usuário estiver editando ou inserindo uma informação, só o botão salvar pode ficar habilitado, só ele pode ficar clicável. Então, ó, cliquei no novo, ele achou um espaço ali. Outra coisa, nosso programa vai ter que procurar um espaço para cadastrar, né? Se já tiver 5 produtos cadastrados, como a gente está usando uma estrutura estática de alocação, ele tem só essa quantidade de lacunas para poder preencher, inserir dados, né? Então preencheu, né, já está com 5 produtos cadastrados. Se o usuário clicar aqui no novo, ele tem que dar uma mensagem de que não tem mais espaço para cadastrar um novo produto, ok? Então, mas havendo espaço, né, clicou no novo, ele vai habilitar as caixas, vai habilitar o botão salvar e vai desabilitar todo o resto. Anterior, próximo, deletar, editar, novo, vai desabilitar tudo. Só vai habilitar as caixas e o botão salvar. Clicou no botão salvar, ele salva efetivamente, né, a informação, trava essas caixas, trava o botão salvar e habilita os outros. Que o usuário vai poder, né, percorrer entre os registros, vai poder excluir um registro que ele quiser. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, que é importante, é implementar a confirmação da exclusão, né? O usuário acha que um produto, clica em excluir, ele não pode de cara excluir. Ele tem que perguntar, tem certeza que deseja excluir?
né? Se o usuário cancelar essa mensagem, ele não exclui. Se confirmar, aí sim que ele vai excluir o registro. Beleza? Bom, e no modo procura, só essa caixinha de digitação de código que vai ficar habilitada. As outras não. As outras são caixas desativadas só para ele visualizar uma informação que vai aparecer aqui. Ele não pode digitar por aqui. Ele não pode mudar, né, a descrição do produto ou o preço do produto por aqui. Ok? Então vamos lá fazer essas alterações. Primeiro, botão salvar. Propriedade enable. Propriedade enable dele vai ficar false. Então, habilitado, falso. Não vai ficar habilitado. Essa caixa de texto aqui, a posição, vai ficar sempre desabilitada. Sempre desabilitada. Mesmo quando o usuário estiver inserindo alguma informação. Por quê? Porque isso daqui é só um índice. Ele não vai digitar. Vai ser o nosso programa que vai gerenciar esse índice aqui. Então, desativado. Aqui, inicialmente, aqui também vai estar desativado. Descrição também. E o preço também. Tudo desativado. Beleza. No modo procura, primeiro, vamos nomear esses objetos aqui que a gente não nomeou, né? Ela veio com o nome de máscara de textbox, textbox 2, textbox 1. Então vamos renomear. E aqui eu não posso chamar esse objeto com o mesmo nome que eu coloquei lá no modo cadastro. Eu não posso chamar ele de TB código. Senão ele vai conflitar, né, com o nome que eu coloquei na outra aba. Então aqui eu vou chamar de TB. TB de textbox. Código, né, só com COD, só COD proc de procura. Está no modo procura. Aqui mesma coisa. Ó. TB desk de descrição proc, ou seja, descrição no modo procura. E aqui TB preço proc, então preço no modo procura. Beleza. E aí essas duas caixinhas aqui com a propriedade enable dela, enable igual a false. Está configurado aqui como false. Beleza. Prontinho. Agora vamos começar a programação da nossa aplicação. A interface já está pronta. Bom, vou começar pelo botão editar, que é o mais simples deles. Qual é a função do botão editar? Quando o usuário clicar no botão editar, o que tem que acontecer? Bom, como a interface vai estar toda travada, né? Então só exibindo o que já tem cadastrado aqui, ou se não tiver nada cadastrado vai exibir só a posição, mas é uma lacuna aqui onde ele pode preencher. Então se ele quiser editar essa posição, ele vai clicar aqui no botão editar. A única coisa que o botão editar tem que fazer é destravar essas três caixinhas aqui, travar os botões de navegação, o botão de exclusão, o próprio botão de editar, o botão de inclusão de novo registro e habilitar o botão salvar, para que ele possa digitar e salvar. Ok? Então essa é a funcionalidade dele. Mas a gente vai observar que durante a interação do usuário com o sistema, várias vezes ele vai precisar desativar e ativar essas funcionalidades, que a gente vai chamar de travar e destravar. Então a tela vai começar travada. O que nossa aplicação tem que fazer é destravar a tela. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Antes de tudo, antes de começar a programar esse funcionalidade desse botão, né? A funcionalidade clique, o método clique do botão BT editar, eu vou primeiro declarar as variáveis que eu vou usar nesse programa e programar as subrotinas, ou seja, os meus procedimentos, né, que eu vou precisar. Então vamos lá. Quanto as variáveis primeiro, né, eu vou
criar uma variável. Né? Em VB a gente usa na expressão dim. Então, dim posição, que vai ser do tipo inteiro, e vai ser inicializada com valor 1, né? Que é a minha posição inicial, é o índice do vetor. Depois, uma variável chamada quantiprod, que vai ser a quantidade de produtos, quantidade máxima de produtos, que também vai ser do tipo inteiro, que eu vou estabelecer como 5. Então, durante, né, o programa, quando eu quiser mudar a quantidade de produtos a serem cadastrados, é só mudar esse valor que ele já muda todas as instâncias que estão fazendo referência à quantidade de produtos que a gente vai ver mais à frente no código. Depois, uma variável que eu chamar de código, que vai ser um vetor, que vai ser do tamanho da quantidade de produto, que vai ser do tipo string. Ou seja, é o código de barras. Então, código é um vetor do tamanho da variável quantiprod, ou seja, um vetor de 5 posições, quantiprod foi inicializado aqui como 5, que vai armazenar 5 informações do tipo string. Depois, preço, vou botar na ordem que a gente colocou lá, né? Descrição, sem cedilha, sem acento. Também um vetor do tamanho da variável quantiprod, que vai ser também do tipo string. Preço vai ser também um vetor do tamanho da variável quantiprod, que vai ser do tipo string. E uma variável que eu vou chamar de achou, que vai ser boolean, que vai ser usado lá no modo procura, para determinar se ele achou o produto ou não, né? Diante da busca que a gente vai fazer, que vai ter que ser um loop, né? Para poder percorrer todos os espaços do vetor e analisar o conteúdo para ver se achou o produto que está sendo buscado ou não. Bom, repara que eu coloquei tudo como string, mesmo o preço, que é um programa que não vai fazer cálculo com nada, com esse valor, né, o preço do produto. Normalmente vocês não vão ver isso daqui, né, preço sendo usado como string. Normalmente vai ser um valor do tipo float, real. Né, mas como a gente não vai fazer cálculo nenhum com preço, eu botei como string mesmo para a gente ter mais flexibilidade na hora de digitar ali, poder digitar um R, cifrão, né, o valor direitinho. Bom, já que a gente ainda não está fazendo tratamento, né, do tipo de dado como moeda. Então vamos lá. Agora eu vou criar um procedimento privado que eu vou chamar de atualiza tela. Beleza? Então, private sub atualiza tela. O que esse procedimento vai fazer? Vai pegar tudo que tem dentro das variáveis, dos vetores, e colocar para ser exibido na tela. Então, a minha textbox, né, minha TB, posição, propriedade text dela, vai receber o que tem na variável posição. A minha variável TB, código, que é o código de barra, a propriedade text dela, vai receber o que tem na variável código. Né? O meu objeto lá, minha textbox, chamada TB descrição. Agora tem dois aqui, é o descrição mesmo, tá, gente? Não é o deskproc, não. TB descrição, propriedade text desse objeto, né? Ou seja, o texto que vai ser exibido na textbox lá na interface do usuário vai ser atualizado com o conteúdo da variável descrição. Corrigindo ali, a variável descrição como a variável código são vetores. Então, determinar aqui que é na posição indicada pela variável posição. Então, a variável posição vai ser meu índice. E a textbox preço, ponto text, né, o texto, propriedade texto dessa textbox, vai ser atualizado para o conteúdo da variável preço, que é um vetor, no índice indicado pela variável posição. Beleza. Então, esse vai ser meu procedimento para atualizar a tela. Agora eu vou criar um outro procedimento, privado também, que eu vou chamar de trava tela.
beleza? Trava a tela vai ser a propriedade que vai travar ou destravar. Vou colocar até um parâmetro aqui. Vai, vol. Bom, ele vai receber por passagem, né, de valor um conteúdo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, que ele vai chamar de ordem, né, que vai ser a ordem para travar ou para destravar a tela. Tá? Mais tarde a gente vai ver no corpo do programa. Bom, então é o seguinte. Quando o usuário clicar, vamos imaginar que está destravando aqui agora. O usuário clicou lá no botão editar. E a função do botão editar, ó, a função do botão editar vai ser trava tela, mas não é para travar, é para destravar. Então, trava tela false. O que esse trava tela vai fazer aqui? TB código. TB, que é textbox, TB código, .enable, recebe ordem. Então, se é para ficar como false, ou seja, para desabilitar, na hora que o false chegar aqui dentro dessa variável ordem, ele vai desabilitar o código, que é esse aqui, código. Ok? Bom, só que aí vocês vão falar assim, poxa, mas então, se ele quer editar, ele tem que habilitar, não é isso? Vocês entenderam? Quando o usuário clicar em editar, ele tem que habilitar essa caixa para o usuário digitar o que ele quiser. Habilitar essa e habilitar essa. Beleza. Então, ó, TB código, o TB descrição e o TB preço .enable, eles têm que receber a variável ordem, né, que está vindo aqui, né, como false, só que negada. Então, not ordem, o contrário dela. Ou seja, vai ficar como true. Então, veio como false, né? Trava tela, false. Veio então um valor falso que foi armazenado aqui em ordem. Então, o código vai ficar not ordem, então não falso, ou seja, verdadeiro. A habilitação, então, do campo código vai ficar verdadeiro. Então, verdadeiro, 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 esses três aqui vão ficar habilitados. O que mais tem que ficar verdadeiro? O botão salvar. O botão salvar tem que ser habilitado também, né? Então, se ele clicou em editar, habilita isso aqui e habilita o botão salvar para ele poder alterar e salvar quando ele terminar. Então, vamos lá. BT salvar.enable também recebe not ordem. O restante, né? Por exemplo, o botão anterior e o botão próximo não podem ser acionados se o usuário estiver editando um determinado produto. Então, BT anterior .enable recebe ordem, ordem mesmo, não not ordem, né, para ele ser colocado como false. O BT próximo .enabled recebe ordem. O BT novo .enabled recebe ordem. O BT editar .enabled recebe ordem. E o BT deletar .enabled recebe ordem. Então, beleza. Então, quando o usuário clicar em editar, vamos ver o que vai acontecer. Vou só compilar para vocês verem aqui, ó, a função do nosso botão.
vírus vai encher o saco aqui, né? Achando que o programa é vírus. Normal. Vou desativar ele aqui. Beleza, vamos lá. Nosso programa está aqui então, ó, compilado. E na hora que o usuário... Olha lá, tá travado, né, o botão salvar, as caixinhas. Na hora que o usuário clicar em editar, ele habilita as 3 caixas e desabilita o resto. Beleza? Então vamos dar continuidade aí. Bom, consequentemente, o botão salvar faz o contrário. Faz o contrário do que o botão editar fez com a interface, né? Então, Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no botão salvar para programar o botão salvar agora. Então, vamos lá. Primeiro, antes de salvar, o que ele tem que fazer? Ele tem que efetivamente salvar, né? Então, ele tem que armazenar dentro das variáveis, né? Da variável código, por exemplo, indicado ali por posição, o conteúdo que foi digitado na textbox, na tbcódigo.txt. Então, é o contrário ali do nosso atualiza a tela, onde a textbox recebia o conteúdo da variável. Aqui na hora de salvar é o contrário, né? A variável recebe o que o usuário digitou lá na textbox. Ok? Bom, a variável descrição na posição código recebe o que o usuário digitou na textbox descrição, ou seja, propriedade texto dela. Posição código não, desculpa. Posição indicada pela variável posição, né? O índice indicado pela posição. Bom, variável preço no índice indicado pela variável posição recebe o que o usuário digitou na textbox preço, propriedade texto. Depois de armazenar, então, dentro das variáveis o conteúdo que foi digitado na interface, nas textbox, o nosso programa tem que travar a tela. Então, trava a tela true, ou seja, verdade, verdadeiro, trava verdadeiramente. Então, o trava-tela false é para destravar. O trava-tela true é para travar efetivamente, é o contrário. Então, ele vai fazer tudo o inverso do que tinha feito aqui quando a gente verificou. Então, olha só, vou compilar para vocês verem. Ó, inicializou o programa, ó, editou, aí botou lá um código. Botou o código, descrição, arroz, preço do arroz, R$10. Beleza. E aí, na hora de salvar, faz o contrário com a interface, olha lá. Travou tudo aqui, travou o botão salvar, né, habilitou os outros botões para o usuário poder interagir com o programa. Beleza. Se eu clicar em editar de novo, olha lá, ele abre para eu poder alterar alguma informação. Ah, aumentou o preço do arroz aqui. O arroz passou a ser R$11. Salvou. Beleza. Então os botões editar e salvar estão prontos. Vamos para o próximo botão. Vamos para o botão deletar agora. Ó, o botão deletar, como eu falei para vocês, tem que pedir uma confirmação antes de excluir, né? Então ele vai começar com if message box, abre parênteses, abre aspas, tem certeza? Vou botar aqui, né, depois do texto, né? Então depois do fecha aspas, vírgula, o message box style. Ele já vai completar. Vou botar só assim, ó. Yes, no. Yes, no, vou dar um tab. Ele completa. Message box style. Yes, no. Então vai ser um estilo de caixa de mensagem do tipo com 2 opções. Yes, no. Então se ela for igual a... Vou botar só yes.
ele já vai completar ali para mim, vou dar um tab, ela messagebox result.yes, ou seja, se o resultado dela foi yes, then, né, então, o que ele vai fazer? Se for yes, a caixa de texto, né, tb, código, ponto text, recebe texto vazio, né, então abre aspas, fecha aspas, duplas, né, a descrição, na caixa de texto, a tb descrição, ponto text, né, ponto texto, recebe texto vazio, e a tb preço, ponto text, recebe texto vazio. Além disso, né, eu não posso só fazer com que a interface receba um valor vazio. A variável também, o vetor no índice indicado por aquela posição corrente tem também que receber um texto vazio, tem que ser zerado, né? Então, o vetor código no índice indicado pela variável posição, recebe texto vazio. O vetor descrição no índice indicado pela variável posição, recebe texto vazio. E o vetor preço no índice indicado pela variável posição, recebe texto vazio. Beleza. Então, se a resposta for sim, ele vai excluir, tanto da interface como da posição, né, no índice, né, indicado pela variável posição nos três vetores, código, descrição e preço. Ok? Bom, vamos programar agora o nosso botão, nossos botões que vão navegar. Vou deixar o botão novo por último, tá? Depois eu explico por quê. Nossos botões que vão navegar por entre os produtos cadastrados. Vou começar pelo botão anterior. Quando o usuário clicar no botão anterior, o que tem que acontecer? Ele tem que mostrar o último, aliás, ele tem que mostrar o produto que vem antes do produto que está sendo exibido atualmente na tela. E se esse produto for o primeiro, for o produto número 1, ele tem que exibir o último produto, porque vamos combinar que o nosso vetor vai funcionar como uma lista circular. Então tem os produtos, né, que estão nas posições 1, 2, 3, 4 e 5. Então se eu estou na posição 3 e clico no botão anterior, ele mostra o 2. Se eu clico de novo, ele mostra o 1. Se eu clico de novo, ele mostra o 5. Ou seja, ele mostra o final da minha lista, do meu vetor. Ok? Então, vamos começar aqui. Ó. Se posição for igual a 1, então posição passa a ser quantiprod, né, que é a quantidade máxima do nosso produto. Se ele não for igual a 1, posição passa a ser o que já tem nele, menos 1. Ok? Bom, e depois que eu fizer isso daqui, atualiza a tela. Então, depois de atualizar o índice, atualiza a tela para mostrar o produto anterior, ou no caso do primeiro produto, mostrar o último produto, que é o produto quantiprod, né, igual ao valor de quantiprod. Então, beleza, é basicão, esse é o código do nosso botão anterior. Vamos para o código do nosso botão próximo agora. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Se o usuário estiver no produto número 3 e clicar no botão próximo, ele vai mostrar o 4. Se ele clicar de novo, ele vai mostrar o 5. Se ele estiver no 5, que é o último, e clicar no botão próximo, ele tem que voltar para o primeiro produto. Então, se posição for igual a 5, então, o que acontece? Posição recebe o valor 1. Se não, posição recebe o valor de posição mais 1. E depois dessa verificação, atualiza a tela. Beleza. Então, já dá para o usuário navegar entre os produtos. E, por último, o código do botão
novo, para que o usuário, né, possa digitar então um novo produto. Quando o usuário clicar em novo, pessoal, vamos entender o que acontece. No nosso programa, ele tem que procurar por um espaço, porque é o seguinte, imagina só, o usuário tem 3 produtos cadastrados, né, arroz, feijão e angu, que estão nos índices 1, 2 e 3. E aí o programa está exibindo o arroz, o primeiro produto, que está no índice 1. Quando o usuário clica no botão novo, significa que ele quer inserir um novo produto. Nosso programa, então, tem que procurar um espaço vazio no vetor, né, que não vai ser o índice 1, nem o índice 2, nem o índice 3. O próximo vazio que ele vai achar vai ser o 4. E aí ele vai habilitar a posição 4 para o usuário inserir um novo produto ali. Então ele é diferente do editar. O editar, se eu estou no 1, no produto 1 e clico no editar, ele vai abrir as caixinhas para eu poder mudar o valor do produto que estiver sendo exibido na tela. O novo não. O novo ele tem que abrir as caixinhas no índice que tiver vazio, no próximo índice que tiver vazio. Se não tiver índice vazio, ele vai dizer para o usuário que, olha, não tem, está cheio. Ok? Então vamos lá. O que tem que ser feito aqui? For. Vamos criar um loop aqui, né? Então for cont, vou usar uma variável chamada cont. For cont as integer, né? Para variável cont do tipo inteiro, inicializada como 1, até quantprod, né? Do 1 até, ou seja, do primeiro até a última posição do vetor. O que eu quero que ele faça? Se a variável achou foi igual a false, then, né? Então se código na posição cont foi igual a texto vazio, then achou passa a ser true. E a posição que eu quero que ele me mostre passa a ser o valor cont, ou seja, onde ele achou esse espaço vazio. Então ele vai percorrer, olha só, para o contador de 1 até 5. Se a variável achou foi igual a false, inicialmente ela vai ser, né, porque ela já foi declarada como false. Se o valor que ele encontrou no vetor código, na posição indicada por cont, que vai variar de 1 a 5, se for igual a nada, vazio, então se ele encontrar nesse vetor código, que armazena o código de barra dos produtos, alguma posição que não tiver nada, que tiver vazio, então ele achou um espaço vazio, achou passa a ser verdadeiro. E essa posição vai ser guardada. Então o valor de cont, que está variando de 1 a 5, vai ser armazenado na variável posição, para que ele possa gravar essa posição de um espaço vazio que ele encontrou. Ok? Bom, vamos lá. Depois, fora aqui do nosso next, né? fora do for, né? do nosso loop. Se achou for igual a false, significa que ele não encontrou. Ele não encontrou nenhum espaço vazio, não mudou o estado da variável achou para true. Né? Então, se achou foi igual a false, o que acontece? Message box, não há espaço em memória. Beleza. Se não, else, né? Se não, o que ele vai fazer? Atualiza a tela, trava a tela, false, ou seja, destrava, né? Destrava a tela. Então, se o achou for false, significa que ele não achou. Então, dá a mensagem lá, não tem espaço. Se não, ou seja, se achou não for false, ou seja, se ele for true, verdadeiro, significa que ele achou. Então, ele atualiza a tela para a posição que foi atualizada aqui e destrava a tela para ele poder digitar um novo produto. No final disso tudo, né, do end if, ele volta com o conteúdo da variável achou para false. Né? Senão, na hora que executar de novo, ele vai achar que achou.
que o conteúdo da variável vai ser true. Então tem que voltar com ele para o estado original, depois de tudo, né? Volta para o estado false. Beleza, esse então é o nosso botão novo. Agora, para terminar, né, vamos lá programar o conteúdo, o código, né, do nosso objeto, que vai ser usado para procura, para buscar um produto armazenado na nossa base de dados. Então, esse código vai ser executado quando o usuário digitar o 13º caractere dessa caixa de texto, né? Essa caixa de texto mascarada. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui nela. Vou mudar aqui ele está no objeto correto, né? Que é minha tb codeproc, mas ele está no método mask input rejected, né? Ou seja, entrada rejeitada pela máscara, né? Então eu vou alterar aqui para a opção text changed, ou seja, eu quero que ele execute esse código quando o texto for alterado. Então essa parte aqui eu posso até excluir, ó, esse private sub até o end sub, né, do método mask input rejected, eu posso deletar aqui para ele não ficar, né, sendo exibido ali no meu código. Vou programar esse método aqui, ó, text changed do objeto tb codeproc. Beleza, o que eu quero que ele faça? Primeiro, eu quero só que ele execute se o usuário digitar o último caractere. Então, if se len significa length, né? Ou seja, o comprimento. Se o comprimento da tb codeproc text, né, for igual a 13, then, né, então, ou seja, então quando o usuário digitar o 13º caractere, né, se o texto dela tiver o comprimento de 13 caracteres, o que ele vai fazer? Então um loop, né, for cont as integer igual a 1 até quantprod, né, ou seja, para percorrer todo o vetor de 1 a 5, se tb codeproc, né, que é o nosso código digitado, né, no modo procura, né, for igual ao código no índice indicado por cont, né, a nossa variável cont, que vai percorrer de 1 até 5, de 1 até quantprod. Então ele vai analisar todos os índices, todas as posições do vetor código e comparar com o que foi digitado, né, ou seja, na propriedade text da caixa de texto codeproc, né. Se for igual, o que ele vai fazer? Achou, recebe true. E aí ele já exibe de uma vez. Então tb deskproc.text, né, .texto, recebe o que tiver em descrição na variável indicada por cont, e o tb preçoproc.text recebe o que ele achou no vetor preço no índice indicado por cont. Beleza, aí end if aqui. Bom, só que acontece que se esse produto não for encontrado, então depois do meu loop aqui, ó, tirar essa linha em branco, depois do meu loop aqui, depois do for, né, ele percorreu tudo ali, procurou, comparou o código que foi digitado com os códigos que eu já tinha armazenado. Se a variável achou foi igual a false, dentro significa que ele não achou o produto. Então, tb deskproc, lá na descrição do produto, né, .text, vai aparecer o texto produto não cadastrado. E o meu tb preço proc .text vai receber texto em branco.
Beleza. Isso se ele não tiver achado. Depois disso, ele tem que voltar com a variável achou para o valor false. E ele vai voltar com a TB code_proc, que é o código de procura, propriedade texto também para texto vazio, para o usuário poder digitar um novo código de um outro produto que ele queira achar, que ele queira procurar. Beleza? Bom, então esse é o código total agora do nosso programa. Vamos testar o nosso programa agora para ver se ele vai funcionar corretamente. Ó, vou executar ele aqui. Compilando. Beleza, está aqui. Ó. Bom, vou cadastrar então 5 produtos. Ó. Novo. Vou digitar ali o código. Ó. Arroz. R$10. Salvei. Aí notem que ó, ele está no produto 1. Vou clicar no novo. Ó. Novo. Ele já foi para a posição 2. Então ele tem que achar para a gente um espaço em branco, né, nos vetores para poder inserir um novo produto. Então feijão. Vou chutar aqui um valor qualquer, tá, gente? R$7. Não faço ideia de quanto tá o saco de feijão, mas eu estou chutando o valor. Bom, vou voltar aqui, olha só, já tem o produto 1 e o 2, ó. Posso percorrer, posso navegar por entre eles aqui, né? Então o produto 1 e o 2 já estão cadastrados, ó, 1 e 2. 3 é um espaço em branco, 4 em branco, 5 em branco. Ó, inserir um novo produto agora. Fubá. 5,50. Beleza. Aí vou excluir o fubá. Ó. Se eu clicar aqui em excluir, ele vai perguntar, tem certeza? Se eu clicar em não, ele não exclui. Se eu clicar em sim, vai excluir o conteúdo do fubá. Beleza? Então a posição 3 agora está com um espaço vazio. Então novo, ele habilitou lá o 3. Vou digitar de novo lá o fubá. R$4,50. Novo produto. Açúcar. R$3,80. Opa. Por último aqui, macarrão. R$6,30. Então, beleza. Se eu agora tentar inserir um novo produto, olha só, eu tenho todas as 5 lacunas agora preenchidas. Se eu tentar inserir um novo produto, olha lá, não há espaço em memória, não deixa mais inserir nenhum produto, que já tenho as 5 posições ocupadas. Beleza. Se eu quiser, né, vocês já viram alterar, né, o preço, fazer a edição, então não vou repetir. Vou lá para o modo procura agora. Modo procura, ó. Quando o usuário então colocar o produto lá, o código de barra do produto no leitor, e aí ele vai preencher, né, esse código de barra. Então, por exemplo, o código de barra vai ter o valor lá, ó, 2222222. Feijão, R$7. E aí já fica, né, ali piscando direitinho para ele poder preencher com o próximo valor. Então, olha lá, 444444444 açúcar. Beleza, agora eu vou botar um código que não tenha. 7777777. Produto não cadastrado. Beleza? Bom, então nosso programa está funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e tenham conseguido fazer aí no Visual Studio de vocês. Até a próxima aula então, pessoal.